Olá galera, aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos de volta à nossa resolução de número 21.538 de 2003, parte 3. Vamos agora resolver uma série de questões sobre a resolução de número 21.538 de 2003, tá bom? Bom, a nossa primeira questão ela foi cobrada no TRE Mato Grosso do Sul para técnico judiciário do ano de 2013 e diz assim: com base na resolução do TSE número 21.538 de 2003, assinale a opção correta a respeito da transferência do eleitor. Nós falamos sobre a transferência, não falamos? Letra A. A transferência do eleitor independe dele estar quite com a Justiça Eleitoral? Falso. Nós sabemos que é requisito para efetuar a transferência que o eleitor esteja quite com a Justiça Eleitoral. Então a letra A está falsa. B. O despacho que indefere o pedido de transferência do eleitor é irrecorrível? Falso. Por que está falso? No indeferimento é necessário que pode ter recurso, e esse recurso será por parte do alistando em 5 dias, não é? Então, no caso de indeferimento, cabe recurso no prazo de 5 dias por parte do alistando. Letra C. O pedido de transferência do eleitor é feito no cartório do seu antigo domicílio eleitoral, a quem cabe oficiar ao cartório do domicílio atual do eleitor para que se efetive a transferência requerida. Veja, esse pedido de transferência ele pode ser feito no cartório do novo domicílio ou do antigo, não precisa ser feito só no antigo domicílio, tá? Por isso que a letra C está falsa. D. Para a transferência do eleitor, exige-se que ele resida há pelo menos 3 meses no novo domicílio e esse fato declarado sob as penas da lei pelo próprio eleitor, ok? É isso mesmo, galera? Muito bem. Letra D, por enquanto, é o nosso gabarito. Letra E. A transferência do eleitor será admitida até 3 vezes em um mesmo ano? Não, eu não posso efetuar sucessivas transferências sendo que o intervalo seja menor que um ano. Lembre-se, é requisito, fiz uma transferência hoje somente após um ano para efetuar uma nova transferência, tá bom? Então o gabarito, provavelmente a letra D, vamos ver se nós acertamos. Gabarito da questão número 1, letra D. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Cobrada também em 2013, técnico judiciário TRE Mato Grosso do Sul, né? Temos uma grande possibilidade de concurso TRE Mato Grosso do Sul para esse ano, tá, gente? 2017. Com base na resolução do TSE 21.538 de 2003 e na legislação eleitoral pertinente, vamos marcar aqui a opção correta. Letra A. O pedido de justificação do eleitor que deixar de votar pode ser formulado na zona eleitoral em que ele se encontrar, a qual providenciará sua remessa ao juízo competente. Muito bem, eu posso solicitar a justificação tanto no município, na zona eleitoral em que eu tiver inscrição, quanto na zona eleitoral em que eu estiver localizado no dia da eleição, não é? Letra A está verdadeira. Vamos identificar o erro das próximas? B. Um cidadão que tiver sido alfabetizado aos 30 anos de idade poderá requerer seu alistamento eleitoral, desde que pague multa no ato da inscrição, imposta pelo juiz eleitoral em razão do seu alistamento tardio. Veja, ele era analfabeto. Se ele era analfabeto, o alistamento dele era facultativo. Ele tem que pagar multa? Não tem. Por isso que a letra B está falsa. Ele não tem que pagar multa, desde que pague multa? Não. Letra C. As informações constantes do cadastro eleitoral são sigilosas, não podendo ser acessadas por instituições públicas ou privadas. Falso. As informações do cadastro elas são acessíveis às instituições públicas, às instituições privadas e às pessoas físicas. Muito bem. E atenção, temos que sempre preservar as informações do cadastro eleitoral que vão
terá informações à honra, à imagem, à dignidade do cidadão, não é? Então a letra C ela está falsa, porque na verdade poderão ser acessadas. D. Toda e qualquer fraude, isso que é importante, mesmo em proporção insignificante, acarreta a necessária revisão do eleitorado pela respectiva junta eleitoral. Falso. Em proporção insignificante, não, tem que ser em proporção comprometedora. E essa revisão do eleitorado, comprometedora, essa revisão do eleitorado não é feita pela junta eleitoral, ela será feita pelo TRE com comunicação ao TSE. Letra E. A revisão do eleitorado de zona eleitoral, ela é presidida por ministro do TSE em caráter interventivo? Não. As revisões do eleitorado, elas são presididas pelo juiz eleitoral da zona eleitoral que está submetendo a revisão, tá certo? Então, vamos ver qual é o gabarito. O gabarito dessa questão é a letra A, como nós já havíamos assinalado. Vamos agora para a questão número 3. Questãozinha número 3, diz assim, também cobrada no TRE Mato Grosso. Veja que resolução 21.538 de 2003 foi muito cobrada no concurso TRE Mato Grosso do Sul. À luz da legislação de regência e da resolução 21.538, marque a correta no que se refere a alistamento eleitoral. Letra A. A segunda via do título de eleitor deve ser solicitada até 30 dias antes da eleição, podendo ser entregue ao solicitante até 10 dias antes do pleito. Veja só, se o eleitor estiver dentro do domicílio originário de inscrição, o prazo é até 10 dias antes das eleições. Se ele estiver fora, 60 dias antes das eleições, tá? Então a letra A está falando que tem que ser solicitado até 30 dias. Falso. B. O despacho de pedido de inscrição eleitoral, transferência ou segunda via, proferido pelo juiz eleitoral após o prazo legal estabelecido, é crime para o qual é prevista pena de reclusão e multa. Veja, nesse caso aqui nós temos a previsão de crime para aquele despacho de pedido de inscrição, transferência ou segunda via feita fora do prazo. Tá verdadeira, tá? Ah, professora, eu não saberia se seria reclusão e multa. Então deixa uma interrogação e analisa as próximas. Você vai observar que essa é a mais correta. C. A exclusão de eleitor não pode ser promovida de ofício pelo magistrado? Claro que pode. É competência dos juízes eleitorais promover a exclusão de eleitores. Letra D. No caso de exclusão de eleitor, a defesa deve ser feita por advogado constituído? Falso. Não deve ser feita, ela pode ser feita por advogado, não é obrigatório. E letra E. Os requerimentos de inscrição eleitoral ou de transferência do título de eleitor só podem ser recebidos até 100 dias antes da data da eleição? Não, olha só, o prazo é até 151 dias, ou seja, até o 151º dia que antecedem as eleições. Por quê? Dentro dos 150 dias que antecedem as eleições, esse cadastro eleitoral ele estará fechado. Então a letra E está falsa e, como eu disse para vocês, a letra B é o gabarito. Vamos identificar? Olha só, gabarito letra B. Vamos para a questão número 4. Questão 4, veja só. Analista judiciário, ano 2012, TRE São Paulo. Os dados pessoais do eleitor José da Silva, filiação, data de nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço poderão ser fornecidos. Letra A qualquer pessoa que justifique adequadamente o pedido. Primeiro, que eu não posso fornecer a qualquer pessoa. B. Ao seu credor, desde que justifique o pedido com demonstração da dívida e a inércia do devedor. Imagine só, você está devendo e a empresa pela qual você está devendo, solicita informações à Justiça Eleitoral sobre seus dados. Letra B, falsa. Letra C.
há entidades autorizadas pelo TSE desde que exista reciprocidade de interesses. Muito bem. Essa questão até está desautorizada sobre as informações, sobre o acesso às informações. D. Aos jornalistas em geral, desde que desenvolvam matéria relacionada à sua profissão. Falso. Letra E. Aos parentes do eleitor quando estiverem buscando o seu paradeiro. Também não, né, gente? Somente, então, a essas entidades autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, gabarito letra C, como a gente tinha assinalado. Vamos para a nossa quinta questão. Questãozinha de número 5. Ano 2012, técnico judiciário do TSE. Vejam. Com base na resolução do TSE de número 21.538, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, é facultado o alistamento no ano em que se realizarem eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito. Isso, se ele completar 16 anos até a data das eleições, é permitido o seu alistamento eleitoral. 2. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Verdadeiro. Temos aqui a hipótese do brasileiro nato e a hipótese do brasileiro naturalizado. 3. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 50º dia anterior à eleição, subsequente à data em que completar 19 anos. Não é até o 50º dia, e sim até o 151º dia. Até essa data não incorre em multa, porque dentro dos 150 dias nem como, porque o cadastro eleitoral é fechado, então a 3 está errada. Aí pede assim, assinale, então nós temos que identificar quais são as corretas. Quais são? 1 e 2. Veja, letra A, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, é o gabarito. Vamos ver? Gabarito, letra A. Questão número 5, gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Questão número 6. Olha só. Essa questão número 6 foi cobrada em 2012 no cargo de técnico judiciário do Tribunal Superior Eleitoral. Mais uma questão com base na resolução de número 21.538 do ano de 2003. Vamos lá? Analise. Primeiro, a transferência do eleitor só será admitida após pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. Tem que respeitar esse ano do alistamento ou da última transferência? Sim, é requisito para a transferência de eleitores. 2. A transferência só será admitida ao eleitor com residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor. Tá certo? Outro requisito correto. 3. O disposto nas afirmativas 1 e 2 não se aplica à transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico ou de membro da sua família por motivo de remoção ou transferência. Muito bem, é aquela exceção que nós temos no cumprimento desses dois requisitos. Tá verdadeiro. Todas estão corretas. Se todas estão corretas, a letra B é o nosso gabarito. Veja, se todas as afirmativas estiverem corretas. Gabarito letra B, vamos conferir? Muito bem, gabarito letra B. Próxima questão. Vamos lá? Próxima questão. Ano 2012, analista judiciário, TSE. Em relação ao acesso às informações constantes do cadastro do eleitor, com base na resolução do TSE de número 21.538 de 2003, é incorreto afirmar que... Então, eu quero buscar aqui qual que é a incorreta. Letra A. As informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas.
verdadeiro. B. Em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral. Sim, aquelas informações sigilosas do eleitor, elas somente serão fornecidas a algumas pessoas específicas, lembra? Ao próprio eleitor em relação aos seus próprios dados pessoais, a autoridades judiciais, Ministério Público, aqueles órgãos públicos que assinaram aquele termo de compromisso de sigilo das informações, não é? Mas nesse caso aqui, realmente, em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral. Letra C. O uso dos dados de natureza estatística do eleitor ou de pleito eleitoral obriga a quem os tenha adquirido a citar a fonte e a assumir a responsabilidade pela manipulação inadequada ou extrapolada das informações obtidas. Você se torna responsável por aquilo que cativas, não é? Nesse caso aqui, você é responsável também por citar a fonte das informações. Letra D. Os tribunais e juízes eleitorais poderão autorizar o fornecimento a interessados, em qualquer hipótese, dos dados relativos ao eleitorado ou ao resultado do pleito eleitoral. Olha o problema dessa alternativa. Em qualquer hipótese, vamos observar o que diz a nossa resolução. Se você pegar a sua resolução 21.538 de 2003, quando fala sobre o acesso às informações do cadastro, pega para mim aí o que está disposto. Vamos ver aqui. A partir do artigo 29, vamos ver o artigo 30. Olha só o que diz o artigo 30. Os tribunais e juízes eleitorais poderão, no âmbito das suas jurisdições, autorizar o fornecimento a interessados, desde que sem ônus para a justiça eleitoral, e disponíveis em meio magnético, de dados de natureza estatística, levantados com base no cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado ou ao resultado de pleito eleitoral, salvo quando lhes for atribuído caráter reservado. Então veja, em qualquer hipótese? Não. Veja, qual que vai ser a hipótese? Com base no cadastro eleitoral, relativos ao eleitorado ou resultado do pleito, salvo quando lhes for atribuído caráter reservado. Então, muito cuidado com essa alternativa. Então, a letra D, ela está falsa. Se está falsa e eu estou buscando a incorreta, o gabarito se torna a letra D. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, cobrada em 2012, para analista judiciário TRE do Pará. Veja só. De acordo com a resolução 21.538 de 2013 do TSE, em um título eleitoral com a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 06, 13, o nono e o 10º algarismos, 06 no caso, indicam o quê? Quando eu falei sobre o título, nós falamos sobre isso. O que vai indicar o nono e o 10º algarismo de um título eleitoral? Eles corresponderão à unidade da federação de onde aquele título foi expedido, não é? Então veja, olha o 06 aqui. Corresponde à unidade de federação de expedição do título. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40.
Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.